do Grêmio. A sua opinião sobre o movimento que o clube faz nesse momento para pedir anulação do jogo contra o São Paulo, um jogo bastante conturbado, né, cheio de discussões por conta da atuação da arbitragem. Você que estava lá dentro, como poderia opinar, como pode opinar dentro desse fato, dentro desses acontecimentos recentes? Matheus Dávila, Band. Boa tarde, Matheus. Eu acho que esse assunto já tomou muito parte aí. A direção já se posicionou a respeito e a gente vai deixar agora essa parte com eles. Jeromel, boa tarde. A classificação já está garantida, mas o primeiro lugar do grupo ainda não. O Grêmio precisa vencer para garantir essa primeira classificação, sem depender do resultado do outro jogo, Católica e Internacional. Internamente, qual a importância para o Grêmio de garantir essa primeira colocação do grupo, até porque decide em casa na fase de mata-mata? Eurico Quadros, Rádio Guaíba. Boa tarde, Eurico. Eu acho que decidir em casa é uma grande vantagem. A gente já tem alguma experiência aí jogando competições eliminatórias, jogando Copas como a Libertadores, e a gente sabe que é uma vantagem muito importante. Então a gente vai fazer o nosso melhor para conseguir um resultado positivo, conseguir a vitória e garantir a primeira classificação no jogo de amanhã. Jeromel, ainda em cima desses questionamentos sobre a polêmica arbitragem do jogo contra o São Paulo no Morumbi, eu queria que você fizesse uma avaliação da arbitragem brasileira, porque a gente vê o Renato em alguns pontos elogiar a arbitragem, o quadro de arbitragem do Brasil, mas também tem muitas críticas em relação à utilização do VAR. O que vocês conversam internamente? Qual a opinião dos jogadores em relação à utilização do VAR e também da qualidade dos árbitros no futebol brasileiro? Douglas Demoliner, Rádio Gaúcha. Boa tarde, Douglas. Eu acho que tem que ser claro as regras, tem que ser mais explícito, tem que ser mais transparente todo o sistema, porque o São Paulo reclamou porque ele foi lesado. E agora a gente foi lesado porque a gente reclamou. Então não quer dizer que uma ou outra equipe está sendo favorecida. Quer dizer que os erros vêm acontecendo sistematicamente. E eu espero que melhore. Eu acho que o VAR vem para ajudar o futebol. E eu espero que essa fase de transição, essa fase de aprendizado, passe o mais rápido possível e que ele realmente ajude o futebol. Boa tarde, Jeromel, tudo bem? O Grêmio passou por um momento de instabilidade nas duas competições e o Renato e a direção sempre tentaram manter a tranquilidade, mas ao mesmo tempo dizendo que as cobranças internas estavam acontecendo. O que foi cobrado do grupo de jogadores para melhorar? Que ponto vocês tiveram que corrigir? O que mudou de lá para cá para que o Grêmio tenha conseguido depois a vaga para as oitavas de final e também tenha já tido uma melhora no Campeonato Brasileiro? Bruno Soares, da Rádio Grenal. Boa tarde, Bruno Soares, tudo bem? Acho que a gente começou, depois da pandemia, a gente teve um pouquinho de instabilidade, é verdade, conseguimos ganhar um título gaúcho, mas já estamos classificados para a Libertadores, ainda com uma rodada de antecedência, estamos aí na oitava de final da Copa do Brasil, e o clima aqui sempre foi de muita tranquilidade por parte da direção, por parte do Renato, que passou para nós jogadores, porque ele confia no trabalho dele, a gente confia na gente, só que também temos que ser realistas, não estamos jogando um futebol que o Grêmio vem jogando nos últimos anos. E os resultados não estavam vindo, e além dos resultados não virem, a gente não estava fazendo o que a gente estava acostumado a fazer. Então, claro que o Renato cobrou a gente, treinou a gente, trabalhamos nesse sentido de melhorar, de evoluir, e a gente viu que de um ano para cá, a gente nos últimos 5 meses, no tempo que parou a pandemia, a gente não conseguiu jogar, não conseguiu treinar adequadamente, só fizemos treinos físicos, e está sendo um ano um pouco atípico. E isso fez com que a gente tivesse momentos de instabilidade. Mas também tem muitos jogadores novos que chegaram. Teve um jogo que eu estava assistindo, se eu não me engano, contra o Curitiba, contra o Santos, e tinham 9 jogadores que não estavam aqui o ano passado. Então, essa fase de transição demora um pouco para os jogadores entenderem o que o Renato quer, saberem como que a gente joga, mas a gente tem tudo para... A gente está numa crescente agora, espero que a gente cresça agora na reta que mais importa. Leonel, boa tarde. Com a lesão do Alisson, que peso tem a ausência dele nas próximas semanas aí? Pergunto isso porque ele é o líder de assistências do elenco, né? Tem uma função tática por ali. Como é que você vê, né, a ausência do Alisson nas próximas semanas? Eduardo Moura, do GE. Fala, Eduardo. Todo jogador de qualidade faz falta, com certeza, mas temos um grupo muito qualificado e tenho certeza que o Renato vai poder escolher nessa posição, que tem muitos bons jogadores e que vai ajudar a gente nos próximos jogos.
Jeromel, contra o São Paulo foi reafirmada uma coisa que é bem clara no Grêmio, né? A influência, o impacto psicológico, não só técnico, das figuras do Kahneman, do Maicon e da própria figura de você nesse time do Grêmio. Queria que você falasse sobre vocês três como líderes do grupo nesse processo de renovação, de transformação do elenco ao longo da temporada de 2020. Jeremias Werneck, do SBT e do UOL Esporte. Boa tarde, Jeremias. Eu acho que eu, o Kahneman e o Maicon já estamos há muito tempo no Grêmio. Se eu não me engano, somos os jogadores que estamos aqui há mais tempo, trabalhando já com o Renato há mais de 4 anos. Então a gente tem muito claro o que ele quer, o que ele precisa, o que ele gosta, e a gente transporta esse sentimento, essa vontade, não é só questão técnica, não é só questão intelectual, a questão tática, são várias questões que a gente impõe ali, que a gente treina com os jogadores, que a gente cobra deles, mas que a gente é obrigado a fazer, porque se eu cobro dele eu tenho que fazer também. Eu gosto de liderar pelo exemplo. Eu acho muito importante a gente estar em campo a passar não só a nossa experiência, mas a nossa vontade de ganhar, que eu, o Kahneman e o Maicon somos jogadores com muita vontade, com muita ganas de seguir ganhando, porque a gente sabe como isso é bom. Jeromel, tudo bem? Boa tarde. Indo ainda nessa linha do Jeremias, na pergunta dele a respeito da transição do grupo. O Grêmio, por acaso, já chegou no seu limite? Que garantias vocês podem dar para o torcedor de que o Grêmio realmente vai ser um Grêmio mais sólido e mais confiante à medida que o time alterna boas atuações, vence um clássico Grenal no Beira-Rio, mas não consegue engatar uma sequência no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores demorou um pouquinho até conseguir chegar à classificação, até conseguir embalar no grupo. Que garantias você pode dar para o torcedor de que o Grêmio vai ser um Grêmio mais sólido, um time mais confiável? Gustavo Berton, do grupo Disney, Fox e ESPN. Boa tarde, Gustavo. A garantia que eu posso dar é que a gente vai se cobrar para cada vez fazer o nosso melhor e se doar dentro de campo. Agora, a garantia de jogar bem, de resultados, isso daí não tem como eu dar, o futebol é imprevisível, mas a garantia é que a gente vai se doar, se entregar e fazer sempre o nosso melhor com essa camiseta, isso daí sim eu garanto. Jeromel, tudo bem? Ano passado a gente viu o Flamengo disparar em muitas competições, né, principalmente no Brasileiro, e na Libertadores acabou sendo campeão e ficou acima dos outros adversários. Neste ano, tu vê algum time que está muito distante do outro em termos de qualidade? Por exemplo, a gente vê a disputa do Campeonato Brasileiro muito embolada na parte de cima. Você acha que neste ano, até por causa da pandemia, o futebol está mais nivelado, os times estão mais parecidos? Como é que tu vê essa diferença de um clube para o outro, até com investimentos? Leonardo Miller, da RBS TV. Boa tarde, Leonardo. Eu acho que o futebol brasileiro também passa por um momento de transição, onde está evoluindo muito a parte tática. Os jogadores, a nossa técnica do jogador brasileiro sempre foi e é a melhor do mundo, na minha opinião. E as questões táticas a gente está evoluindo muito. Eu vejo muitos times treinados, muito bem treinados. Antigamente você ia jogar com um time de menor expressão, você praticamente já ia com o jogo ganho. Hoje em dia não tem mais jogo fácil. Todos os times lutam, competem, tentam sair jogando, você tem que se doar, se entregar, são bem treinados. As linhas defensivas sobem até o meio campo quando a gente está sendo atacado. Os outros times compactam muito bem, dificultam bem as nossas ações ofensivas. Então, uma série de questões aí técnicas e táticas que o futebol brasileiro está melhorando. Isso me traz muita alegria, porque eu sempre achei que o nosso futebol é o mais qualificado do mundo e o nosso campeonato, o Campeonato Brasileiro, é o mais competitivo do mundo. Você vê ali, como você mesmo citou, tem times que estão na ponta do Campeonato Brasileiro, o Inter, o Atlético, o Flamengo, que estão fazendo grandes campanhas, estão jogando futebol muito atrativo, muito competitivo e estão conseguindo os objetivos. O Santos, que vem numa crescente também, que nos últimos 14 jogos perdeu somente um. Então tem grandes clubes aí que estão lutando aí para se despontar aí. Só que esse final de ano vai ser muito diferente, porque até o Natal, o Grêmio, falo por nós, vai jogar de quarta e domingo, 2 jogos por semana, todas as semanas. A gente não tem mais uma semana cheia. Então, muita coisa pode acontecer, né? O que é verdade hoje é mentira amanhã no futebol, infelizmente. E a gente vamos ver como que vai acontecer as coisas. Jeromel, tudo bem? O presidente e o Renato já admitiram publicamente que o Grêmio está no mercado em busca de reforços. E eu me recordo que o Renato já falou em alguns momentos que os principais jogadores do clube, em determinadas situações, colaboravam também com a escolha dos futuros companheiros. Eu gostaria de saber se isso está acontecendo neste momento e como é que vocês estão aguardando pela chegada de jogadores para a sequência da temporada. Felipe Bueno, Record TV. Fala, Felipe.
Eu acho que um clube como o Grêmio fica muito feliz quando vem grandes jogadores para ajudar a gente, qualifica o grupo, aumenta a competência, aumenta a competitividade. Então o Grêmio cresce com isso e a gente torce para chegar a jogadores de qualidade, sim. Mas eu não me meto nessas questões não, cada um no seu quadrado. Eu quero é ganhar e ajudar o Grêmio a ser campeão sempre, mas jogando futebol. Boa tarde, Jeromel. Jeromel, com a volta do Michael, o Grêmio volta a jogar com 2 volantes mais construtores, tendo ele e Matheus à sua frente. O que difere para a zaga jogar com volantes construtores e sem aquele volante mais postado à frente de ti do Kahneman, como em algumas oportunidades Lucas Silva jogava? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Eu acho que a gente tem jogadores de qualidade em qualquer posição e quem entrar tá correspondendo muito bem. Claro que é diferente você jogar com 2 jogadores que gostam de ter a bola, que se apresentam toda hora, isso facilita ali para mim e para o Kahneman, mas a gente se sente bem confortável jogando dos 2 modos e o que o Renato optar aí, a gente está à disposição para fazer o nosso melhor e conseguir classificação em primeiro amanhã. Jeromel, qual a ideia do grupo gremista em relação à disputa do Campeonato Brasileiro, que é um dos anseios da torcida tricolor? Rafael Passos, da Rádio Galera. Boa tarde, Rafael. A gente vai fazer o nosso melhor, a gente sabe que é muito jogo e a gente vai tentar jogar todos os jogos. Quem estiver bem, eu tenho certeza que vai jogar os jogos e com a nossa força máxima aí para conseguir fazer o melhor possível no campeonato. É um campeonato complicado, um campeonato competitivo e vamos fazer o nosso melhor. Boa tarde a todos, um abraço.